Bem, meus queridos irmãos do GC, a paz do Senhor, mais uma quinta-feira abençoada, né? Onde nós estamos aqui nos encontrando online, né? Para falarmos do nosso estudo, né? Está se tornando uma verdadeira escola de líder, né? E hoje eu quero eu quero falar um pouquinho, né? Sobre um tema aí que vocês estão fazendo o trabalho sobre escatologia, que houve muitas dúvidas aí, né? E vamos ver se a gente esclarece um pouco, né, a mente de algumas pessoas, né? E até mesmo eu também aprender com vocês, né? Hoje aí às 8 horas da noite, né, de quinta-feira, né? Você que tá entrando aí, começando a entrar aí agora aí, né? Vamos falar um pouco, né, sobre a escatologia. Vamos entender um pouco sobre este assunto, amém? E vamos tirando dúvida. A dúvida que você estiver, coloca lá no grupo do WhatsApp, tá? Que nós vamos respondendo lá no grupo. Porque talvez todos ali raciocinando juntos, talvez também entramos num consenso melhor, né? Porque nós estamos tudo no mesmo patamar, estamos todos aqui aprendendo, tendo discernimento da palavra do Senhor. Juntos nós fazemos isso melhor, amém? Bom, vamos lá. A escatologia, vamos dizer escatologia cristã ou escatologia bíblica. Você que consultou seu trabalho na internet, existe vários, pode aparecer vários tipos de escatologia, estudos sobre escatologia. Tem que tomar muito cuidado de qual fonte vocês estão tirando isso, tá? Para não embolar a mente de vocês, tá bom? Então, a escatologia cristã ou escatologia bíblica é o estudo dos acontecimentos dos fins dos tempos, descritos na Bíblia. Tudo que acontece, está acontecendo, que vai acontecer nos finais dos tempos, está registrado na palavra de Deus. Por isso que fala escatologia bíblica, está registrado ali. Foi o Espírito Santo, foi Jesus quem revelou isso, todas as coisas que iriam acontecer no final do tempo. E o livro que dá referência à escatologia é o livro de Apocalipse. Algumas coisas nós podemos pegar no livro de Daniel, tá? Tessalonicenses, tá bom? 2 Pedro, algumas coisas nós podemos pegar, mas o livro referência é o livro de Apocalipse, tá? Ao qual tem a revelação de Cristo sobre os finais do tempo, tá? Escatologia significa estudo das últimas coisas. E existem alguns assuntos que a escatologia, ela estuda, né? Ela abrange sobre essa questão dos fins do tempo. Vamos ver aqui algumas questões aqui, principais aqui, que nós temos que saber entender, até mesmo quando você estiver na sua célula, não ter dúvida para tirar a dúvida das outras pessoas. Você tem que ter certeza do que você está falando. Até mesmo esse momento crítico que nós estamos passando no mundo aí atual, você tem que saber o que está falando. Tem muita gente conversando besteira, tem pastor conversando besteira, tem crente conversando besteira, não está sabendo o que está falando. Está falando tudo por sentimento, por razão e por emoção. E nós temos que falar o que está na palavra, o que Jesus nos reserva na palavra. Isso que nós temos que falar, porque ela é o nosso guia. Então, vamos ver aqui o que a escatologia cristã ou bíblica ela estuda. Primeiro, ela estuda os sinais do fim dos tempos. Ninguém sabe quando o fim do mundo vai acontecer, mas a Bíblia fala sobre alguns acontecimentos e sinais que avisam que o fim está próximo. Estes sinais servem como aviso, chamando as pessoas ao arrependimento antes que seja tarde. Ou seja, o Senhor é tão misericordioso, Ele é tão bom, que antes da sua vinda, antes dele julgar, ele está falando na palavra dele que ele está dando oportunidade. E lá na Bíblia fala que ele vai mandar o quê? Sinais, identificando a sua volta. E todos esses sinais levam a um ponto, levam a um fator, que é o arrependimento, que é a volta para os braços do Senhor, que é querer conhecer a Deus verdadeiramente. Amém? O segundo, acontecimentos marcantes do fim, né? Os últimos acontecimentos serão marcados por vários acontecimentos importantes, como pragas, surgimento da besta,
e uma grande batalha final entre as forças do bem e do mal. Essa batalha vai acontecer. Alguma dessas coisas acontecerão no plano espiritual, enquanto que outras acontecerão no mundo físico. Esses serão dias terríveis, mas Deus protegerá quem é fiel a Ele. Os sinais virão, e talvez pode ser sinais horríveis, coisas ruins, mas aquele que é fiel e permanecer fiel, Deus vai o guardar. É aquele mesmo esquema lá do Egito lá. Deus manda as pragas no Egito, mas só é atingido aqueles que não é fiéis a Deus. Só é atingido aqueles que não têm parte com Deus, aquele que tinha parte com Deus, aquele que era separado por Deus, o povo de Deus que estava ali, eles foram protegidos por todas as pragas que foram enviadas. É a mesma forma, nós que somos fiéis, pode vir a praga que for, o sinal que for, mais horrível que for, se nós permanecermos fiéis, nós não seremos atingidos, porque o Senhor promete aqui, Ele irá cuidar de nós. Amém? Vamos lá para o terceiro, né? A segunda vinda de Jesus. Jesus promete voltar um dia para buscar os salvos e estabelecer o reino de Deus. Quando ele vier, ele vai destruir seus inimigos, julgar todas as pessoas e recompensar aquele que o ama. A segunda vinda de Jesus será a grande esperança para os cristãos. O quarto, ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar, todos os mortos voltarão à vida. Jesus vai voltar e todos os mortos ressuscitarão, voltarão à vida. Os que morreram em seus pecados ressuscitarão para serem julgados e castigados. Mas os salvos por Jesus ressuscitarão para a vida eterna. Nessa ressurreição, os salvos receberão corpos novos, espirituais, que não se degradam. Está lá em 1 Coríntios 15, 42 ao 44. Depois vocês aí leem, tá? Que é muito importante essa leitura, saber onde está falando o que nós estamos conversando aqui hoje nesse estudo, tá bom? Então, o que acontece? Jesus, né? Quando Jesus voltar, todos os mortos virão à vida, né? Aqueles que morreram nos seus pecados vão ser julgados e serem castigados, mas aqueles que morreram com Cristo, reconhecendo Jesus como Salvador da sua vida, reconhecendo Jesus como o único suficiente da sua vida, esses ressuscitarão para a vida eterna. Amém? E terão corpos espirituais, corpos que não degradam, corpos que não irão morrer novamente, corpos eternos, que viverão para a glória de Deus, cheios da glória de Deus. No quinto, o arrebatamento. Nos tempos do fim, os crentes que estão vivos serão levados para o céu, para estarem com Jesus, Há muito debate sobre quando isso vai acontecer, mas a Bíblia diz que vai ser depois da ressurreição dos justos. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 15 a 17, o arrebatamento ele vai acontecer depois da ressurreição dos justos, ou seja, aqueles que já estão salvos, aqueles que já estão na Nova Jerusalém. Amém? Sexto, o fim da terra. O mundo atual não vai durar para sempre. Isso é fato. Esse mundo que nós vivemos, a própria palavra de Deus fala, é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. É um mundo passageiro, ou seja, vai ter que acabar um dia. Se é um mundo passageiro, se é um mundo que nós estamos aqui de passagem, um dia, ele tem validade. Um dia ele vai acabar, né? Então, ele não vai durar para sempre. No fim dos tempos, Deus vai destruir a terra com toda a maldição do pecado. Em 2 Pedro 3,10, tudo que é ruim ou imperfeito será destruído. Tudo. Sétimo, a destruição de Satanás. Na grande batalha final, Satanás reunirá todos os inimigos de Deus para lutar contra seu povo. Mas Jesus virá e todos os inimigos serão destruídos. O diabo será
preso e depois será julgado. Seu castigo será uma eternidade de tormento no lago de fogo. Esse será o fim de Satanás. Esse será o castigo de Satanás, tá? Oitavo, o julgamento final, o juízo final. No fim de todas as coisas, todas as pessoas que alguma vez existiram terão de se apresentar diante de Deus. Qualquer um que, desde a inicialização de tudo que existiu, esse vai ter que se apresentar perante Deus. A vida de cada pessoa será analisada e julgada. Para quem não foi salvo por Jesus, o juízo final será o tempo de condenação pelos seus erros. Mas para quem é salvo, será a hora da recompensa pela fidelidade de cada um. Então aquele que morreu no pecado não tem muita conversa. Jesus vai julgar ele pelos seus erros, pelos seus pecados, porque não quiseram ouvir, não quiseram se arrepender. Mesmo Jesus mandando todos os sinais, mesmo Deus enviando todos os sinais, tudo aquilo mostrando que Jesus vai voltar, o povo ainda está com o coração duro, não se arrependeu ainda. Quando Jesus vier para julgar, não vai ter conversa não. Vai ser julgado pelos seus erros, vai ser castigado. Não vai herdar o reino dos céus. Mas aquele que for salvo, vai ser a hora da sua recompensa. Então, é por isso que tem que aprender a dizer para as pessoas que você vai liderar na sua célula: compensa servir a Deus, porque esse mundo não vai te dar aquilo que Deus vai te dar, que é a recompensa eterna, que é a vida eterna. De acordo com a sua fidelidade, você vai ser recompensado. A sua coroa, todos os dias, Deus põe uma pedrinha nela ali, para cada ato que você faz de bom aqui, para cada alma que você ganha aqui nessa terra, para onde você leva a palavra, a sua coroa vai ficando cheia de pedrinhas ali. E quando Jesus voltar, ele vai falar: a tua coroa já está pronta, o teu galardão já está preparado. Entra nas comportas do céu, entra nos átrios. Seja bem-vindo, porque Jesus vai te levar para a vida eterna. Nós temos que aprender a dizer isso, né, para os nossos liderados. Antes da gente falar, tem muita, né, dúvida aí sobre arrebatamento, né, sobre essas coisas. Aqui mesmo nós já falamos aqui que o arrebatamento, né, como fala aqui, a Bíblia diz que vai ser depois da ressurreição dos justos. Né? Então nós temos que entender um pouco sobre a ressurreição, porque tem a primeira ressurreição e a segunda ressurreição, né? Aí nós vamos entender aqui um pouquinho sobre este assunto, porque não adianta nós entrarmos em arrebatamento e nós não entendermos sobre esse assunto, né? Então nós temos que entender sobre algumas características da primeira e da segunda ressurreição, né? No livro de Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, né? Tá falando assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Forte, né? Por esta palavra sabemos perfeitamente que no plano de Deus para a humanidade foi predeterminado que acontecessem duas ressurreições. Tudo isso aqui está envolvido no trabalho de escatologia, tá? Então vamos repetir aqui, ó. Por esta palavra que nós acabamos de ler, sabemos perfeitamente que no plano de Deus para a humanidade foi predeterminado que acontecessem duas ressurreições. A primeira, né, os que dormem no pó da terra ressuscitarão. A primeira, uns para a vida eterna, e a segunda, outros para a vergonha e horror eterno, né? Que vão morar na eternidade com Satanás lá no lago de fogo, no lugar de tormento, né? A primeira, que é para a vida eterna, isto é, para viver na presença do Senhor eternamente, com um corpo cheio da glória de Deus, um corpo indestrutível, um corpo imortal, um corpo que já não estará mais sujeito à morte. E a segunda, que é para a vergonha e horror eterno no lago que arde com fogo e enxofre, para todos os moradores da terra que rejeitaram a obra que consumou Jesus na cruz do Calvário. O lago que arde com fogo e enxofre é o mesmo lugar onde também serão lançados a besta, o falso profeta, os anjos que pecaram nos dias antes do dilúvio, os demônios
tipo gafanhotos, o diabo, as legiões e todos os espíritos imundos. Esses aí, tchau, né? Conforme as Sagradas Escrituras, sabemos que a primeira ressurreição acontece antes da instauração do reino de 1000 anos de Jesus sobre a terra, depois da guerra do Armagedon, sendo assim restaurada a criação terrestre. E a segunda ressurreição acontecerá após o reino de 1000 anos. Naquele tempo, o céu e a terra, que agora nós conhecemos, serão consumidos e destruídos pelo fogo da ira de Deus. E então será instaurado o juízo perante o trono branco. E todos os homens serão julgados pelo mesmo Deus que o criou todas as coisas e que é o juiz do universo. Amém? Sabendo que a segunda ressurreição é para vergonha e horror, nós temos a responsabilidade de preparar-nos para ser parte da primeira ressurreição, que é para a vida eterna. Para aqueles que sejam parte desta primeira ressurreição, a segunda morte já não terá poder nem autoridade sobre eles, pois serão sacerdotes para Deus e reunirão com Cristo por 1000 anos, como está escrito em Apocalipse 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Será um ano de bênção, de prosperidade. Amém? O que acontece no cronograma espiritual dentro da escatologia, né? Paulo, ele diz ali no livro de Tessalonicenses que nós vamos ser arrebatados nos aires, no ar, né, por Jesus. O nosso corpo será, as nossas vestes serão trocadas, né? Mas isso são palavras de Paulo no livro de Tessalonicenses, né? Mas também nós temos as palavras de Jesus, né? Porque Jesus Cristo, ele fala na palavra dele que ele não irá voltar enquanto a terra toda não estiver pregada. Toda a terra tem que saber, tem que conhecer do nome de Jesus. Por isso que ele deixou pra gente lá no início lá dos evangelhos, lá Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele deixou lá no início, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a toda criatura. Não a uma nem duas, nem a um certo povo, a um certo país, não. A todas as criaturas, a todas as nações. Ou seja, porque quando Jesus vier, não vai ter desculpa para ninguém que falou, mas eu não conheci Jesus. Aí fala sobre a segunda chamada. Essa segunda chamada não é para aqueles que já ouviram falar de Jesus, para aqueles que já ouviram falar de Jesus, é para aqueles que não ouviram ainda falar de Jesus, para aqueles que vieram no mundo, que não conheceram a palavra. Essa segunda chamada são para eles, né? Então não tem isso não, eu vou ter uma outra oportunidade, Jesus vai me dar outra oportunidade quando ele voltar. Não, é uma só. Pra gente que já conhece a palavra, já ouviu falar de Jesus e rejeitou o amor dele, é uma vez só, não tem outra vez, tá? Então o que acontece? Jesus Cristo, quando voltar, haverá a primeira ressurreição, os mortos ressuscitarão, como fala na palavra, os mortos ressuscitarão, irão ao encontro de Jesus, amém? E quando eles forem ao encontro de Jesus, eles receberão o átrio, as comportas dos céus estarão abertas para eles, porque eles foram salvos em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus fala, para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, não há condenação alguma. Então eles já estão salvos, eles ressuscitarão, virão ao encontro de Jesus, serão trocados seu corpo por um corpo espiritual, por vestes espirituais, e eles entrarão na Nova Jerusalém, eles entrarão no céu para reinar com Deus, com um corpo cheio da glória de Deus, amém? Depois virá o arrebatamento, onde Paulo fala em Tessalonicenses lá, que Jesus vai encontrar com aquelas pessoas que ainda estão em vida, que Jesus não vai permitir que passem mais por tribulação, que Jesus não vai permitir que passem mais, né, por aquela grande tribulação, por grande tormento. Jesus não vai permitir isso para essas pessoas, porque também essas pessoas que ele vai levar são pessoas que já estão salvas, e o seu corpo vai ser transformado.
levado para um corpo incorruptível, sem corrupção, um corpo sem pecado, sem mancha, né? E ele vai subir aos ares para encontrar com Jesus, para poder herdar a Nova Jerusalém. Amém? Então, passando isso, né, Jesus levou, fechou as portas dos céus, né? E aqueles que ficaram, irá passar ainda por tempos ainda aqui nessa terra. Nós não vamos entrar hoje nesse assunto não, tá? Para não ficar muito longo. Mas a ordem cronológica espiritual na escatologia é essa, tá? Vai ressuscitar os mortos, né, que são salvos, que fazem parte da primeira ressurreição, aqueles que já estão salvos, para poder subir para a glória. Amém? E depois vai ressuscitar aqueles que não foram salvos em Cristo. Vai ressuscitar aqueles que morreram no pecado, mas que não vão ser salvos, vão ser julgados e vão ser castigados. Amém? Feito isso, nós vamos ver sobre o arrebatamento, tá? Que é outro assunto que nós vamos entrar. A escatologia é um assunto muito intenso, é um assunto muito extenso, é um assunto muito grande, né? Nós temos que saber falar sobre esse assunto, nós temos que falar, e vocês aí que tá do outro lado da telinha tem que entender, para depois a gente não poder falar besteira, né? Então a gente tem que saber o que nós estamos falando. Então nós vamos parar por aí, tá? Porque é um assunto muito pesado, é um assunto muito que você tem que introduzir ele dentro de você, e você tem que acolher ele dentro de você e saber entender ele, ter discernimento, tá? Então espero ter ajudado um pouco aí no trabalho, tá bom? Sobre escatologia, mas é só o começo que nós estamos falando, tá bom? A próxima aula vai ser uma aula mais profunda aí, nós vamos falar mesmo sobre o que é o arrebatamento, como vai ser o arrebatamento e sobre a grande tribulação, tá? E nós vamos falar sobre o anticristo. Vamos começar a falar sobre o anticristo, que também não vai dar tempo, tá? Nós vamos começar a falar sobre o anticristo. Então você agora que está com dúvida, pode mandar no WhatsApp lá, tá? Manda no WhatsApp aqui para mim aqui, no grupo, todos aqui estarão vendo, tá? E vamos procurar responder da melhor forma possível, tá bom? E você que não teve dúvida, amém. Não teve. Mas você que teve, não fica não, tá? Não fica não, nós vamos achar respostas para tudo, tem resposta para tudo, tá? Tem respostas. Mas tem coisas na Bíblia também, inclusive, que não é pra gente entender, é só para obedecer. Tem coisas na Bíblia que a gente não vai entender, é só para obedecer. Deus manda só obedecer. Mas tem coisas na Bíblia que a gente tem resposta para tudo aquilo, tá bom? Então Deus abençoe a vida de vocês, mais um GC, amém? Não vou passar trabalho nenhum, tá bom? Porque nós estamos ainda falando sobre escatologia, tá bom? E é muita coisa, não é pouca coisa não, tá? Então espero ter aberto um pouco a mente de vocês aí e desenvolvam no trabalho aí bastante aí, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Amém?